Amém? E o tema dessas primícias, o tema que o Senhor sugeriu no nosso coração é testemunho e responsabilidade para com o propósito. Esse é o tema que o Senhor nos deu para todas as mensagens, né? O tema. Dentro desse tema, nós teremos alguns títulos, aquilo que cada um vai sentir no seu coração, né? E vai linkar você a esse tema. Mas é isso que Deus tem falado ao nosso coração, que esse é o ano de nos apresentarmos como um testemunho fiel, um ano de nos responsabilizarmos por tudo aquilo que recebemos. A palavra do Senhor tem nos levado, irmãos, a esse lugar. E ontem, no rompimento aqui do ano, nós dizíamos que servir a Deus não é só um privilégio. Servir a Deus não é só benefício. Servir a Deus é, antes de tudo, uma grande responsabilidade. Porque nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós recebemos, por aquilo que nós temos de informação e temos de entendimento. A palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, no tempo da ignorância, naquilo que você fez, sem saber, sem conhecer, isso não será imputado sobre a sua vida. Mas tudo aquilo, irmãos, que por negligência nós temos deixado de viver, deixado de fazer, deixado de ser, certamente o Senhor nos cobrará. Certamente nós prestaremos contas a Deus por aquilo que sabemos, por aquilo que entendemos e por aquilo que não nos tornamos. Amém? Quantos estão comigo aqui? Então não me deixa sozinho não, irmão. Quando eu falar amém, você diz amém. Amém? Nós somos uma igreja pentecostal, né? Você já percebeu que nós gostamos de barulho. Então quando eu dizer assim amém, quando eu disser amém, você vai amém, irmão. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, irmãos, então nos cobrará, nos pedirá conta de tudo aquilo que já conhecemos e ainda não estamos cumprindo. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo então em Mateus capítulo 5. Um texto tão poderoso, irmãos, que ele fala por si, não precisaria nem de explicação. Os dois altares para o testemunho. Apóstolo Douglas Rosa. É disso que iremos falar nessa noite. Os dois altares para o testemunho. Para termos um testemunho aprovado, irmãos, nós vamos ter que estar baseado em cima de dois altares. E eu quero começar lendo com você Mateus 5, verso 14. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha a responsabilidade, irmãos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. É isso que a Bíblia, é isso que a Escritura me ensina. Que a minha luz tem que brilhar diante dos homens, e os homens precisam ver as minhas boas obras. Para que eles precisam ver as minhas boas obras? Para que glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Parece uma coisa simples, né? Mas por que a gente diz assim então, irmão? Ninguém tem nada com a minha vida. Ninguém tem nada com a minha vida. O que eu faço ou deixo de fazer, eu só presto contas ao Senhor. Eu só quero estar bem com o Senhor. E se o Senhor se agradar de mim, está tudo beleza. E quanto aos homens, se acha bom, se acha ruim,
eu não estou nem aí. Diante dessa palavra, irmãos, que eu trago para você, está certo essa afirmação? A palavra do Senhor está dizendo: você precisa ser luz diante dos homens. As suas atitudes, irmãos, tem tudo a ver com a sua família, tem tudo a ver com a sua cidade, tem tudo a ver com os lugares onde você passa. O seu testemunho vai mudar a sua escola, o seu testemunho vai mudar a sua empresa, o seu testemunho vai mudar a sua igreja, o seu testemunho vai mudar a sua cidade. Você precisa ser luz. Outro sofisma que se fala muito. O que é sofisma, pastor? É uma coisa que parece verdade, tem aparência de verdade, mas na verdade é mentira. Outro sofisma é: eu não faço nada porque eu não quero aparecer. Eu não trabalho porque eu não quero aparecer. Eu não vou fazer isso aqui, arrumar, servir a Deus com todo o meu talento, servir a Deus com todo o meu dom, porque eu não quero aparecer. Eu não vou entrar ali porque eu não quero aparecer. A palavra de Deus diz: não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. O Senhor chama a sua igreja a ser uma cidade, não dentro de uma gruta, na escuridão, mas edificada sobre um monte, no qual todos possam ver, no qual todos possam admirar, no qual todos possam ser iluminados, influenciados por aquela cidade sobre o monte. O que mais que essa palavra diz? Nem se acende uma lamparina, nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um lugar, debaixo da cama, por exemplo, mas se coloca em cima, em um lugar alto da casa. Para quê? Para que todos possam ver e para que possa iluminar todos os homens. Aquilo que Deus deu para você, irmão, não é para você esconder, é para iluminar todos os homens. Aquilo que Deus entregou para você é para que você o sirva com excelência. Por isso os seus dons, os seus talentos, a vocação que o Senhor te entregou para servi-lo, precisa ser conhecida de todos os homens. Então, irmão, se dentro da verdade, se dentro de um testemunho fiel, se dentro de um coração pleno, você serve a Deus e com isso positivamente você aparece, o Senhor não quer que você viva escondido. O Senhor quer que você ilumine todos os homens. O Senhor diz: brilha a tua luz diante dos homens, para que vendo as tuas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Quero dizer para você, irmãos, que você é a figura de Deus na terra. Você é um cristão é um pequeno Cristo. Paulo dizia algo muito interessante, o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo dizia aos neófitos na fé, aqueles que ainda eram jovens na fé: se vocês não conseguem enxergar os céus, se você não consegue enxergar a glória de Deus, se você não consegue enxergar o próprio Pai, então enxergue a mim. Você consegue olhar para mim e me enxergar? E um neófito na fé dizia: sim, a você eu consigo ver. Então ele dizia: imite a mim, porque eu imito ao Pai. Você está dizendo isso? Está ouvindo isso? Está entendendo isso? Nós hoje nos isentamos da responsabilidade, dizendo: olha para o Pai, não olha para mim. Olha para o Pai, não olha para mim. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou hipócrita, eu sou fraco. Mas Paulo dizia: olhe para mim. Apóstolo Paulo dizia: olhe para mim. Porque, irmãos, é mais fácil para nós vivermos um evangelho irresponsável, um evangelho sem responsabilidade, um evangelho que nos custa barato. Porque para que a gente possa ser espelho que resplandece a glória do Deus vivo, nos custará não pouco, não muito, mas como diz o Luiz, nos custará tudo.
teremos que viver uma vida de entrega, uma vida de renúncia para sermos a igreja que o Senhor espera que sejamos. Então eu preciso chegar num lugar, e esse lugar, essa hora já chegou. 2020 é a hora, 2020 é o momento de dizermos a Araguari, de dizermos a Uberlândia, de dizermos ao Triângulo Mineiro: olhe para nós, olhe para nós. E para que a gente diga para alguém: olhe para nós, nós vamos ter que ser a sua imagem e semelhança. Ontem falávamos aqui do Pedro, quando ele estava no barco, e ele viu Jesus vindo andando sobre as águas, e ele diz: se és tu mesmo, mande-me, que eu vá ter contigo. E Jesus diz: venha. Por quê? Porque esse é o tipo de homem que Deus está procurando. Esse é o tipo de igreja que Deus está procurando. De homens que se levantam, de homens que se colocam na brecha, de homens que dizem ao Pai: manda-me ter contigo. Deus me chama para perto, Deus me chama para o desafio, Deus me chama a caminhar sobre as águas. Deus me chama, manda eu ir, que eu estou louquinho para ir. Manda eu caminhar sobre as águas, eu só preciso da tua palavra, que eu vou. Manda eu edificar, eu só preciso de uma voz, que eu começo. Manda eu ir visitar aquele irmão que está numa cadeira de rodas e declarar sobre ele, e eu obedecerei. Irmãos, é isso que o céu espera: responsabilidade. E diz mais o texto diz assim, verso 17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha aí, outro sofisma. Existe muito essa fala na igreja: ah, antiga aliança, ah, antigo pacto, ah, velha aliança, velho testamento. Foi abolido, agora a nova aliança não foi abolido, irmãos, foi aperfeiçoado. Jesus, o Cristo de Deus, aperfeiçoou a antiga aliança, fazendo-a cumprir. Ele diz aqui: não pense vocês que vim revogar, que vim apagar a lei e os profetas. Não, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha a responsabilidade. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado no mínimo no reino dos céus. Será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, meu Deus, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Pronto. Diga comigo: seja bem-vindo às primícias. Diga comigo: seja bem-vindo às primícias. Se a sua justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, de forma nenhuma entrareis no reino dos céus. Meu irmão, que responsabilidade! Esse é o lugar que o Senhor está nos levando nesse tempo. Às vezes um de nós, chamados cristãos, bate no peito e diz: mas eu honro a minha mulher,
mas eu não traio a minha esposa. Mas eu sou o provedor da minha casa, dos meus filhos, nada falta para eles. Mas eu pago as minhas contas, mas eu honro a minha palavra e bate no peito por isso. E você, irmãos, está fazendo simplesmente a sua obrigação. Um homem não pode se sentir, irmãos, que é bom porque não trai a esposa, que é bom porque a sua família é suprida por ele, que é bom, eu tenho caráter porque eu pago as minhas contas. Isso é o mínimo que você pode fazer, meu amigo, o mínimo. Só que você fazendo tudo isso, irmãos, se essa é a minha justiça e a sua justiça, em nada a gente excede os escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus eram homens da época, totalmente ligados, conectados à escritura, à palavra, extremamente religiosos, mas extremamente zelosos à lei. Lembra do jovem rico que chegou e disse: eu observo toda a lei, eu cumpro toda a lei desde o meu nascimento, eu cumpro toda a lei. Falou para Jesus aquele jovem rico: não matarás, não adulterarás, eu não devo nada para ninguém, eu honro meu pai, honro minha mãe, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Porque, irmãos, os escribas e os fariseus eram altamente zelosos pela lei, cumpridores à risca da antiga aliança e do antigo pacto. Aí o Senhor vem e diz assim: mas se a sua justiça, cristão, não exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, não entrarás no reino dos céus. Começou a primícia, irmão, aleluia, glória a Deus. Se Jesus voltar no primeiro dia de 2020, quem é que vai? Se Jesus voltar na madrugada de hoje para amanhã, amanhã tem culto, irmão, quem será que vai estar no culto? Se Jesus voltar nessa madrugada, quem será que está no culto aqui amanhã? Eu vou dizer para você, irmão, se Jesus voltar, amanhã vai ter culto do mesmo jeito, mas eu não vou estar aqui não. Eu quero dizer para você, querido, se a sua justiça não exceder a muito, esses homens pagavam suas contas em dia, esses homens, o seu sim era sim, o seu não era não, esses homens honravam a sua palavra, esses homens observavam a lei e os profetas, esses homens guardavam o sábado de uma forma extremamente rígida, esses homens observavam as questões financeiras, dízimos, ofertas. Esses homens tinham a lei e tinham um caráter ilibado, eram homens extremamente rigorosos no caráter. E o Senhor diz: não faz mais do que obrigação. Vou dizer para nós, igreja, tem muita gente que não chegou nem perto dos escribas e fariseus, não chegou nem perto dos escribas e fariseus. Nós precisamos dar alguns passos para chegar nos escribas, e depois dar muitos passos para exceder a sua justiça. Vem comigo, esse é o lugar que o Senhor quer nos levar. Isso é responsabilidade, isso é avivamento responsável. Porque um avivamento irresponsável, irmão, é barulho, é coisa isso, é aquilo, correria, confusão. Mas não há transformação de vida, não há renovação do caráter. São palavras sem fundamento de atitudes. E por isso, irmãos, que paira sobre nós temor e tremor nesses dias, para que não sejamos, condenados naquilo que nós mesmos falamos. Quero continuar com você. Verso 21, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo
se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Ei, ai, ai, ai. Se pois trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta e faz a tua oferta. Essa é a hora que você diz, amém. Esse é o tipo de palavra que você diz assim, por que isso está na Bíblia? Eu queria escrever um livro, 10 coisas que eu queria que Jesus não tivesse falado. Aí você olha para mim e fala, não tem juízo? Não, pastor, eu tenho. Eu não queria que ele falasse, mas já que ele falou, irmão, só nos resta obedecer. Se você vai trazer a sua oferta de primícia nesses dias, e o texto não diz se você tem alguma coisa contra o teu irmão, o texto diz se teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se você sabe que alguém tem algo contra ti, se você sabe que alguém está atravessado contigo, se você sabe que alguém está ruim contigo, deixe ao lado, não deposita não, no altar a tua oferta. Vai perante ao teu irmão, conserta com teu irmão, alinha com teu irmão, ajusta com teu irmão, fecha as brechas que impedem a igreja de crescer, fecha as brechas que impedem o reino de crescer. Volta lá, pega a tua oferta e sela o teu destino. Pega a tua oferta e sela o teu destino, meu irmão. Dentro da palavra, dentro da responsabilidade. Chega de um evangelho oba-oba. Chega, irmãos, de palavras infundadas, de um cristianismo sem frutos. É isso aí, Jeová, manda mesmo. Está entendendo isso? Que textinho, hein, irmão? Que palavra poderosa. Não se esconde uma lamparina embaixo da cama, mas se coloca no alto, para que ilumine toda a casa. Você é essa lamparina, você é a luz do mundo, e você é sal da terra. Você é uma cidade forte, e não se constrói a cidade forte num vale, se constrói em cima da montanha, para que todos vejam e sejam abençoados por ela. Se a luz não servir para iluminar, e o sal se tornar insípido, e não servir para temperar, de nada mais serve, a não ser para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Vamos junto? Começou as primícias. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué. Josué capítulo 3, esse texto tem balizado a minha vida já há alguns meses. E Deus já falou comigo tanta coisa nesse texto, em tantos momentos. Josué 3:1, de manhã, bem cedo. Se tiver a versão da NVI, coloca para mim aqui. Nova versão internacional. Josué 3:1, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, aonde acamparam antes de atravessar o rio. Esse povo está prestes, irmãos, a entrar na sua promessa. E essa promessa é tão profética, aquela mesa ali representa isso, leite e mel. Depois você vem aqui e dê uma olhada nessa mesa, tem mel, tem favos, e tem o leite e o mel.
representando a terra, a herança que o Senhor nos entregaria, a terra que mana leite e mel. A palavra do Senhor diz: se o Senhor se agradar de nós, certamente Ele nos entregará uma terra que mana leite e mel. A resposta, irmãos, o texto é condicional. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará uma terra que mana leite e mel. Israel, que representa a igreja do Senhor, estava no limiar dessa terra e precisava atravessar o Jordão. Como começa a travessia do Jordão? Como começa a entrada num novo ciclo? Como começa a entrada em um ambiente profético? Como se começa a entrada em um novo tempo, em um novo ano? Atravessar o Jordão significava isso, adentrar a uma promessa. Atravessar 2019 para 2020 também representa isso, adentrar em uma promessa. Irmãos, eu nunca permiti na minha vida que um ano fosse pior do que o outro. Isso nunca aconteceu na minha vida. Todos os anos que eu vivi até aqui foram melhores do que o anterior. Todos os anos que eu vivi até aqui, com 41 anos de idade, foi melhor do que o ano anterior. E eu quero dizer para você, se o Senhor nos abençoou dessa forma, 2020, irmão, segura. 2021, irmão, segura. Eu quero que você creia, acredite, e quem viver, verá. Nós precisamos, irmãos, acreditar, crer. Nós precisamos ir além, nós precisamos dar o passo à frente. Como que começa essa virada? De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, aonde acamparam antes de atravessar o rio. Aonde que eles estão acampados? Diga comigo: Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce. A palavra Jordão significa aquele que se submete. A palavra Jordão significa aquele que se humilha. Sabia disso? No original, Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce, aquele que renuncia, aquele que se humilha. A palavra Jordão significa aquele que vai se despir de toda a sua pompa, de todo o seu título, de tudo aquilo que é. Lembra do Naamã? Para que possa tirar todo o seu fardamento, expor as suas lepras e mergulhar 7 vezes nesse Jordão. Após o 7º mergulho, Naamã sai das águas do Jordão. Sua pele é clara, limpa como de uma criança. Jordão é um lugar, irmão, de submissão. E através da submissão existe o liberar da identidade. Quero lembrar para você que todo homem, nos padrões do reino, todo homem numa configuração do reino de Deus tem 2 nomes. Ele é Saulo e é Paulo. Ele é Simão e é Pedro. Ele é Jacó e é Israel. Ele é Abraão e é Abrão. Ou Abrão e Abraão. Todo homem na configuração do reino tem 2 identidades. Uma é a identidade terrena, uma é a identidade carnal. Uma é uma identidade biológica, que recebemos na carga genética de Adão, que recebemos na carga genética dos nossos pais biológicos. E a nossa outra identidade vem de uma carga celestial, de uma identidade celestial, onde Deus te chama pelo seu nome. A Bíblia diz assim: eu te chamei pelo nome, não temas, eu te gerei, chamei-te pelo teu nome. Esse nome que Ele me chama não é de Douglas. O nome que o Senhor me chama, que ecoa na eternidade, é o nome que Ele me deu.
É o nome que Ele insere em mim, que Ele imprime em mim, de forma em que tudo que eu faço e tudo que eu sou é renovado. Quando uma nova natureza, a natureza de Cristo é recriada em mim, o Senhor te diz: não temas, eu te gerei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu sou dele e ele é meu. Você é dele e ele é seu. Te chamo pelo teu nome. Esse nome não é João, Maria. Esse nome, irmãos, é o nome da eternidade. Jacó foi chamado de Jacó no nascimento, mas o Senhor olhou para ele e falou: não, tu não é Jacó, tu é Israel. Abrão foi chamado de Abrão no nascimento, mas o Senhor diz: tu não é Abrão. A palavra Abrão significa pai exaltado. A palavra Abraham significa pai de uma numerosa multidão. O Senhor olha para ele e diz: tu não é pai exaltado, tu é pai de numerosa multidão. Tu não és Jacó, o trapaceiro, o usurpador, tu és Israel, um príncipe dos hebreus. Tu não és Simão, Simeão, tu és Pedro, rocha, pedra. Você está entendendo isso? Chamei-te pelo teu nome. E essa identidade que nos é liberada, que nos é imputada, tem a ver, irmãos, com submissão, tem a ver com entrega. Jordão, aquele que desce, é o lugar onde Jesus foi batizado. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chegou no Jordão e lá estava o Batista, o João, o Batista, batizando no Jordão. Quando João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, as tuas sandálias, eu não sou digno nem de desatar as amarras das tuas sandálias, como poderia eu batizar-te, ó Filho do Altíssimo? E Jesus diz assim: olha, eu me submeto a ti, ó Criador, eu me submeto a ti, João, para que toda a escritura seja cumprida, para que não haja falhas, para que não haja brechas, para que toda a escritura seja cumprida. Eu me submeto a ti, me batize. João não está entendendo, porque o batismo é para arrependimento. Um homem sem pecado não deveria se batizar, e ele disse: me batiza, para que a escritura seja cumprida. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Me batiza. Então João chega e batiza Jesus. O maior se submeteu ao menor, e quando isso acontece, os céus se abrem, porque o que os céus estão preparando para abrir, o que os céus estão esperando para abrir, é uma geração que acha que é maior se submeter àqueles que são menores. É aquele que acha que se submeter diante daquele que não é. É aquele que é grande se submeter diante do que é pequeno. Quando isso acontece, o céu se abre. E quando o céu se abre, o Espírito Santo diz: esse sim é o meu Filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Nele eu tenho todo o meu prazer. Deus batia no peito e dizia assim: ó, orgulho do meu menino, orgulho do meu Jesus, orgulho do meu filho. É isso aí, meu filho. Tu é meu filho amado, em ti está todo o meu prazer.
Quando ele entrou nas águas do Jordão, os céus se abriram dizendo: esse é Yeshua HaMashiach, esse é o Cristo de Deus, esse é Jesus de Nazaré. O que é isso? Identidade sendo confirmada. Então Jordão é lugar de submissão que leva a identidade confirmada. Jordão significa aquele que desce. Quando você desce, você se humilha, se submete. Quando você se submete, você volta a subir agora em dobro, porque sua identidade está confirmada. Não é a identidade do João, da Maria, do Pedro, do Paulo, não. É a identidade do qual o Senhor falou: te chamei pelo nome. Tu és meu. Tem gente, irmãos, que até hoje só foi o Pedro, só foi o Paulo. Eu não quero ser só o Douglas. Eu tenho um nome na eternidade e vou persegui-lo, ainda que isso custe toda a minha vida, todo o meu suor. Como disse aqui, dias sem almoçar, dias sem dormir, dias sem lazer, dias sem passeio, dias, irmãos, pode custar o que custar, eu perseguirei, como Jacó perseguiu, como Jacó lutou com o anjo, dizendo: me abençoa, me libera a minha identidade. O anjo tocou-lhe na coxa, feriu a coxa, e ele continuou lutando. E ao romper do dia, existia um homem cansado, um homem, irmãos, desfalecido, um homem manco, um homem ferido, mas um homem abençoado. Um homem que descobriu o seu nome, descobriu quem era. Ele não é o usurpador, ele não é o trapaceiro, ele é um príncipe dos hebreus. Ele é Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E esse é só o primeiro versículo. Amém, Jesus. Josué 3, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. Então, irmãos, Jordão é o lugar que você acampa. Diga para o seu irmão que está do seu lado: seja bem-vindo ao Jordão. E enquanto você não entende a essência do Jordão, você não sai dele. Enquanto você não entende a essência do Jordão, você não sai dele. Próximo ponto. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Então o que está sendo dito no texto? Permaneça na sua posição até que a arca da aliança venha passar por nós. Verso 4: mas mantenha a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por este caminho antes. 1000 vezes uau! O Senhor está nos conduzindo por um caminho em que nunca passamos antes. O Senhor começou a falar sobre isso comigo, irmãos, há uns 3 meses atrás. Outubro do ano passado, o Senhor começou a falar comigo: filho, eu vou te dar uma palavra para as primícias. E eu, como sou bocudo, já fui liberando um pouquinho dela por aí. Mas o Senhor falou assim comigo: a partir de 2020, faço-te caminhar por um caminho que nunca passaste antes. A partir de 2020, faço-te caminhar por um caminho que nunca passaste antes. 90 dias atrás, o Senhor me falou isso. E o Senhor falou: para isso é preciso acampar no Jordão. E Deus começou a falar comigo: para isso é preciso acampar no Jordão. E você já sabe o que é acampar no Jordão.
Depois o Senhor diz: fique parado, não se movimente, não se precipite. Alguns sinais aparecerão dizendo vai, dizendo vai, dizendo vai. O Senhor falou: não se precipite. O Senhor falou: me espera, porque antes de você partir eu enviarei adiante de você a arca da aliança ou do testemunho. A arca da aliança, irmãos, era um caixote revestido de ouro. Existia 2 querubins em cima do propiciatório, que era a tampa de ouro que cobria a arca. Era carregada por 4 homens. Está aqui, eu estou explicando, ela está aqui, ó, do meu lado. O Senhor falou: essa arca, está tudo tão profético, hein, irmãos? Essa arca irá diante de vós. Essa arca, irmãos, representa a presença dEle, o perfume dEle, a voz dEle. Hoje a arca, irmãos, ela foi recolhida, o Senhor levou ela para a eternidade. Sabe para quê? Para que ninguém pudesse mais reverenciá-la, para que ninguém pudesse mais se ajoelhar diante dela, para que ninguém pudesse fazer dela um amuleto sagrado. O Senhor pegou a arca e levou embora, porque o Senhor resolveu colocar a sua glória, resolveu colocar o seu Espírito dentro de uma nova arca. E essa arca é você, meu amigo. Essa arca sou eu. E o Senhor me falou: algumas coisas vão tentar te confundir, algumas promessas, algumas propostas, sabe, parecerão coisas muito boas no primeiro start do ano. Pessoas vão te procurar, pessoas vão te ligar, algumas coisas vão acontecer. E o Senhor falou: fica quietinho, filho, fica quietinho. Espera eu falar contigo. Quando sentires o meu perfume, quando ouvires a minha voz, eu estou passando com a minha presença diante de ti. Aí você vem atrás e eu te conduzirei por um caminho que nunca passaste antes. A arca tinha que ir na frente. Israel, a igreja, viria atrás da arca. A arca está indo na frente, a igreja está indo atrás. Sabe o que o Senhor falou? Essa arca, irmãos, era tão santa, que Deus falou assim: não chegue tão perto. 900 a 1000 metros, 1 quilômetro, e você fica distante da arca. E vai vendo o trajeto dela. Porque você só conseguirá acertar o caminho se não perder os seus olhos da presença. Primeiro ponto: habita, acampa no Jordão. Segundo ponto: não perca os seus olhos da arca. Não tire os seus olhos da arca. Não perca a presença de vista. Mais ou menos 1 quilômetro ela estará na sua frente, mas siga a minha presença, porque o dia que perderes a arca de vista, acabou. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o Senhor começou a me falar. Dentro dessa arca, deixa eu ver se está aqui. Existem 3 coisas. Quem sabe o que tinha dentro da arca? É aquilo que Deus manda nós seguirmos. É aquilo que Deus falou para esse povo: siga, isso vai balizar para você. O maná que caiu no deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maná o maná tinha que ser consumido no dia. O maná tinha que ser consumido no dia, porque se fosse guardado de um dia para o outro, ele embolorava e perdia. Mas na arca ele dura para a eternidade. O maná está aqui dentro. Está aqui dentro as tábuas da lei que o Senhor entregou a Moisés. E está aqui dentro o bordão, o cajado de Arão que floresceu. Sabe que isso Deus começou a falar comigo? Filho, no tempo da primícias, ensina o meu povo que eles devem seguir 3 coisas. O maná significa o pão vivo que desce do céu. O maná representa a figura do próprio Cristo. O maná que abençoou, o maná que alimentou os nossos pais no deserto,
Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O maná representa o próprio Cristo. Ensina a minha igreja que os seus olhos não podem sair da figura de Cristo. Ensina a minha igreja que os seus olhos não podem sair da minha lei. Pastor, mas o que está aqui dentro é as tábuas de Moisés, já foi. As tábuas de Moisés é da antiga aliança. Ainda bem que nós começamos com um texto onde o próprio Jesus diz: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu sou o aperfeiçoamento da lei. Então, não perca os olhos em Jesus. Siga a Jesus. Persiga Jesus. Persiga a Escritura, persiga os princípios. Sabe o que significa o cajado de Arão, irmãos? Governo sacerdotal, autoridade. Caminhe debaixo de autoridade. Um dos maiores princípios da Escritura Sagrada e que sustentou a igreja do Senhor até aqui, chama-se autoridade espiritual. Chama-se o caminho, a cultura da honra. Chama-se caminhar debaixo de um entendimento daquilo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, como Deus está levantando pessoas chaves, pontos chaves, coisas, para que todo o seu propósito não se perca no decorrer do tempo. Primeira coisa, campa no Jordão. Segunda coisa, não perca a arca de vista. Segundo ponto, não perca a arca de vista. Verso 5, Josué também ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Terceiro ponto, santifique-se. Esse é o tempo de santificar, irmão. Santificar é separar. Ser santo, irmãos, não é ser casto. Tem gente que diz assim: se eu deixar de pecar, eu me torno santo. Ainda não. O deixar de pecar é o caminho para a santidade, mas não é o todo. Você deixar de pecar te torna casto, te torna puro. Então eu larguei todo o pecado, me tornei puro. Quando eu me torno santo, a palavra santo significa separado para a boa obra. Quando você começa a manifestar, partindo da pureza, partindo da separação, você começa a manifestar uma justiça que excede a muito a dos escribas e fariseus. Você se tornou santo. Você está santificado. É, pastor, então é mais complicado do que eu pensava. Não é não, irmão? Ninguém ensina, irmãos, um peixe nadar. Ninguém ensina um cachorro latir. E ninguém ensina um gato miar. Um cachorro late porque é a sua natureza. Um gato mia porque é a sua natureza. Um peixe nada porque é a sua natureza. Um homem de Deus é santo porque é a sua nova natureza. Um homem de Deus é santo porque é a sua nova natureza. Isso não é algo balizado por um grande esforço terrível. Isso é algo, irmãos, quando você se torna verdadeiramente uma nova criatura. Isso faz parte da sua nova natureza, a santificação. E aí, santificar, verso 6, e disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje, Josué, começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive
com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós cananeus, heteus, heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus e jebuseus. Depois de todo esse processo, começou algo tremendo a acontecer. Depois de todo esse processo, santificação, habitar no Jordão, seguir a presença, não perdê-la de vista, algo extremamente poderoso começou a acontecer. O Senhor falou a Josué e fala a nós: começarei a exaltar o teu nome. Comecei essa noite a falar sobre isso. Tem gente que tem medo de ser exaltado. Isso é ferida na alma. Precisa de cura interior. Ele está sempre se escondendo de alguma coisa. Porque eu já fui ferido, porque isso, porque já falaram de mim, porque vão falar de mim. Ferida na alma. O Senhor te chamou para que dentro da sua santidade Ele te exalte. O problema é quando você mesmo quer se exaltar. Aí Deus abate o soberbo. Mas quando você é humilde, Ele te exalta. E quando Ele te exalta, fica quietinho lá, irmão. A Bíblia diz: começarei a exaltar o teu nome, Josué. E diz assim: olha, removerei os inimigos, todos eles da terra. Sabe por que Deus vai tirar os inimigos da terra? Olha para mim. Sabe por que Deus vai tirar os inimigos da terra? Não é porque quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Deus vai tirar todos esses povos, os inimigos da nossa presença, porque isso faz parte do processo de santificação. Deus vai nos tirar em 2020 do meio da contaminação. Deus vai tirar os girgazeus. Eu tenho uma palavra que fala de cada um desses eus e a sua ação. Jebuseus, amorreus, girgazeus, heteus. Não tenho tempo para falar aqui, mas cada um representa um tipo de idolatria, um tipo de ação maligna sobre a igreja e o povo de Deus. E o Senhor está dizendo: eu tirarei de perto de você aqueles que estão contaminando o seu pensamento, contaminando o seu coração. Deus está dizendo para nós nesse tempo, Deus está dizendo para nós nesse tempo: o seu coração é meu, o seu trabalho é meu, a sua família é minha, os seus dias são meus. Tudo que você tem e tudo que você é pertencem a mim. E eu, o Senhor, não divido a minha honra nem a minha glória com ninguém. Esse é Deus. O Senhor vai nos tirar, irmãos, do meio de relacionamentos que estão destruindo a nossa vida. Vou falar para você, jovem que está aqui nessa noite, solteiro que está aqui nessa noite: se seu relacionamento é impuro, ele vai terminar no início desse ano. Eu libero sobre ti uma palavra que não vem de mim, é profética, é do Senhor. Sabe por quê? Porque não é Deus te castigando, é Deus te abençoando. É Deus te abençoando. Se seu relacionamento é impuro nesses primeiros dias de 2020, Deus vai sacar. Sacar é retirar. Deus vai tirar amigos que você pensa que é amigo de perto de você. Deus vai afastar pessoas de perto de você. Sabe por quê? Porque Deus está velando pela sua santificação. Isso é primícia. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, depois você me conta. Seus inimigos serão removidos, não porque Deus quer abatê-los, mas porque Deus quer te santificar. Verso 11, vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, vamos lá, vamos entrar em outro ambiente para a gente terminar. Agora,
escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Uau! Uau, a arca vai na frente. Quando os sacerdotes que carregam a arca colocam o pé nas águas, elas param. Deixa eu falar para você aqui mais um detalhe do texto. Tanto Moisés quanto Josué, enquanto eles não começaram a adentrar as águas, ela não parou. Queridão, larga de ser manso. Amigão, larga de ser folgado. Esperei com paciência no Senhor e continuarei esperando. Tem momentos que você espera, tem momentos que você age. Quando veres o mar fechado diante de ti e o Senhor falar, atravesse, aí você fala, Deus, não tenho boia, não tenho bote, não tenho barco, nem sei nadar. E o Senhor continua dizendo, atravesse. Enfia o pezão lá, irmão. Você só está nesse lugar porque assim foi. Passando aqui, o Senhor falou, esse é o lugar, compra esse terreno. Eu falei, Deus, nós temos dinheiro em caixa, só o terreno é 5 vezes mais do que o dinheiro que a gente tem. E o Senhor falou, compre o terreno. Compramos o terreno e não devemos nem R$1 dele. E o Senhor falou, construa uma igreja. E esse é o projeto. E eu falei, Deus, o dinheiro que temos dá só para a fundação. E o Senhor falou, construa a igreja. E você está dentro dela. Põe o pé na água, meu irmão. Põe o pé na água. Esse é o tempo de pais encorajadores. 2020 é o tempo de pais encorajadores. De pais encorajadores. De homens que levarão os seus filhos a herdar uma herança. 14. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda de tão cheio que está em ambas as margens na época da colheita. Assim, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Uau! Irmãos, o povo está cumprindo a palavra, está acreditando. As águas que já passaram estão indo embora. E as águas que estão vindo estão paralisadas pela poderosa mão de Deus, dizendo, calma aí, meu povo está passando. Irmão, seu Deus tem uma pequena mão que abre o mar. Seu Deus mede o firmamento dos céus. E todas as águas dos oceanos, mares, cabem na concha de suas mãos. A palavra diz que Ele mede as montanhas da terra, os Alpes, em balanças de precisão. Quem poderá sondar o seu entendimento? A quem pediu Deus conselho? Fé, ousadia. Você precisa acreditar naquilo que o Senhor te falou. Desde 7, 8, 9 anos de idade, eu tenho crido naquilo que Deus falou. Irmão, Ele não falha. Esses dias eu conversava com a minha esposa e eu falei, sabe o que eu vou fazer agora? E ela falou brincando assim, eu falei assim, o que foi que Deus falou para nós e que não está pronto? Eu quero dizer para você, irmão, nós precisamos crer. Isso não é mérito de um homem,
Não é porque sou eu, não é porque é o fulano, não é porque é o ciclano, é porque, irmãos, todo aquele que se submeter à poderosa mão de Deus, Ele o exaltará. O Senhor nos levantará. Os sacerdotes, verso 17, os sacerdotes carregavam a arca da aliança do Senhor e ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que todas as nações, toda a nação atravessou pisando em terra seca. Aqui acabamos. Verso 1 do capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. Quero dizer para você, Deus está escolhendo homens dentre o povo. Deus está escolhendo homens dentre o povo. Alguns irmãos costumam se candidatar para aquilo que Deus vai fazer. Alguns costumam ter fé e quando alguém libera uma palavra, será assim, assim, assim. Alguns levantam e dizem: sou eu, Deus, estou aqui. Pode me chamar, pode fazer comigo. Assim foi Pedro. Jesus caminhando nas águas, só esperando alguém pedindo para ir junto. Jesus andando nas águas, só esperando um louco, um metido, pedindo para ir junto. Só esperando um ousado pedindo para ir junto. Aí o Pedrão se candidata: ei, Deus, Cristo, é tu mesmo, então deixa eu ir também. O Senhor falou: estamos juntos, Pedro. Vem embora, cara. Vem embora. Deus está esperando alguém, irmão, se candidatar. Deus está escolhendo homens leais, capacitados. Deus vai capacitar muitos homens que ainda não são capacitados. Verso 3: mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Veja, Josué convocou 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor. Até agora a arca estava na frente, vocês podem passar agora, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos de Israel. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa estas pedras. Vou repetir o verso 6. Elas servirão de sinal a vocês no futuro, paternidade, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras. Um dia, seu filho vai olhar para você e vai dizer: pai, como você fez isso? Pai, como vencemos essa batalha? Pai, como chegamos até aqui? Eu quero dizer para você, irmãos, um legado é deixado por fé. Você pode deixar para o seu filho herança. Você pode deixar para o seu filho uma fortuna. Se você não deixar um legado de esperança e fé, você não deixou quase nada. O dinheiro acaba. O dinheiro, a traça e a ferrugem corrói. Mas o legado, irmãos, é algo que permanece. Herança você coloca na mão dos teus filhos ou no bolso. Legado você imprime no espírito. Legado você imprime no espírito. Pode ser que você deixe aos seus filhos uma herança e um legado. E pode ser que no decorrer da vida deles eles percam a herança. Mas se eles tiverem um legado, eles retomam a herança. Mas se você deixar uma herança e não deixar um legado, eles perderão a herança. E por não terem legado, perderão a sua salvação.
perderão a sua missão. Sabe o que aconteceu? Poucos homens estão sendo levantados para passarem adiante da arca. Detalhes de textos me chamam muita atenção. Todo Israel, 3 milhões de judeus estão atrás da arca. Em nenhum momento passe a arca. A arca da aliança vem para aqui, começa a colocar os pés nas águas. Quando as águas vão tocando os pés dos levitas, as águas são interrompidas. Levitas estão na frente, estão todos atrás. Mas Deus, em um momento da história, está levantando alguns homens para dizer: vocês aqui escolhidos, passem adiante da arca. Sou eu, é você. Passe adiante da arca. Porque eu, Senhor, pela minha misericórdia, pelo meu amor, pela minha justiça, passe adiante da arca. Mas eu não dou conta, passe adiante da arca. Mas eu sou incapaz, passe adiante da arca. Mas eu tenho problemas, passe adiante da arca. Mas eu não consigo, passe adiante da arca. E alguém diz: eu vou obedecer, e passou diante da arca. E o Senhor falou: pegue uma pedra bem grande aí do meio. Você também pegue uma, você também pegue uma. Levem até a margem e coloquem ali. Essa pedra será um testemunho e permanecerá lá fora para sempre. Será um memorial para sempre. Essas pedras estão sendo tiradas das profundezas, do fundo do Jordão. São pedras que só tem no fundo do rio. São pedras que não tem na margem. É aí mesmo. São pedras que estão no fundo do Jordão. Retirem e levem para fora. Quando essa arca aqui passar e atravessar todo o caminho, as águas voltarão a correr e cobrirão essas pedras. E nunca mais ninguém tirará uma pedra dessa do fundo do Jordão. Eu fechei ali o meu texto, mas a Bíblia diz assim ainda: vocês vão lá e fazem um memorial, 2 altares. Vocês vão lá e fazem um altar lá fora e fazem um altar aqui dentro. Aqui no meio do Jordão vocês também levantem uma pedra e façam um memorial, um altar aqui dentro. Esse altar será coberto. E esse altar será manifesto. Esse altar será coberto. E esse altar será manifesto. Esse altar será coberto pelas águas, pelo meu Espírito. Sabe o que o Senhor está falando? Que o testemunho de um homem que pode exceder em muito a justiça dos fariseus tem a ver com homens que têm 2 tipos de altares: um altar de intimidade e um altar de manifestação. Um altar de intimidade e um altar de manifestação. Aqui Deus gera em mim através da intimidade. Aqui Deus gera através de mim para a justiça. E se eu só tenho esse altar, tem muitos homens que jubilam e carregam isso como um troféu, um altar de intimidade, mas não tem um altar da justiça. Tem a metade do processo. Eu não vou, irmãos, desprezar o seu altar de intimidade, porque ele é maravilhoso, poderoso, mas falta algo na sua vida. Alguns estão aqui querendo manifestar a justiça, fazer acontecer em nome de Deus, mas não tem um altar da intimidade.
O testemunho de um homem que excede a muito a justiça dos fariseus será um homem que tem 2 altares. Quando precisa, ele está escondido. Quando precisa, ele está escondido na noite, ele está escondido no monte, ele está escondido nas suas lágrimas, ele está escondido na sua dor, porque ele passa por ela. Ele está escondido na sua solidão, ele está escondido às vezes até nas suas crises, porque as crises de um homem o trazem para perto de Deus. Ele está escondido às vezes nas suas dores, mas ali ele se aproxima do Senhor e chora na presença do Altíssimo. E o Senhor é o bálsamo que alivia a sua dor. O Senhor é o bálsamo que lhe dá o seu destino. O Senhor é o bálsamo que lhe dá sabedoria. O Senhor é o bálsamo que lhe dá mansidão. O Senhor é o bálsamo que traz ele de volta a lugares para recomeçar. E aqui ele está escondido. E aqui, através da intimidade, o Senhor gera nele. Mas daqui, ele se levanta. E aqui, diante de todos, ele se manifesta. Aqui, ele diz como Paulo: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Aqui, a intimidade que ele gerou no secreto, a palavra que ele liberou no púlpito se torna verdade. Aqui, ele se torna a luz dos homens. Jesus, e não só ele é luz, Jesus também falou que eu sou luz dos homens. Aplauda Jesus. Jesus falou que eu sou luz dos homens. Jesus falou que quem convive comigo tem que ver justiça, que quem convive comigo tem que ver retidão, que quem convive comigo tem que ver uma casa na rocha, que quem convive com você tem que ver a manifestação daquilo que foi gerado lá. Não adianta, irmãos, essa história, eu tenho intimidade, eu tenho vida com Deus, mas não falo com ninguém, não tenho amizade, sou carrancudo, sou mal educado, sou esquisito, sou fechado, não sirvo ninguém, não caminho com ninguém, eu sou assim. Não, você só tem um altar, e por isso, o seu testemunho é incompleto. Alguns nenhum altar têm, irmãos. Está buscando acampai no Jordão. Começo a edificar o meu primeiro altar. Manifesto o meu altar de intimidade. Para de se esconder, amigão. Sai dessa conversa. Não quero aparecer, vão falar de mim. Eu quero é que fale. Porque eu vou chegar e dizer: aquele cara é louco, mas ele se tornou luz para uma geração. Aquele cara é doido, mas ele está fazendo o que ninguém nunca fez. Ele está abençoando como ninguém abençoou. Ele acredita como ninguém acredita. Ele está arrastando uma geração. Ele está montando um memorial para os seus filhos, para uma geração de filhos, para que um dia, quando alguém pergunte: pai, eu nunca vi dessas pedras, não tem delas aqui, essa pedra é diferente. O que significa esse altar? Esse altar significa milagre. Esse altar significa que Deus ainda é Deus. Filho, acredita. Quando todos disserem não e Ele disser sim, vá, pise nas águas, elas se abrirão. Aí você marca a vida do seu filho. Aí você marca a vida do seu filho através do seu testemunho. Não só daquele que ficou lá dentro, as águas cobriram, ninguém vê. Aqui é a dor que ninguém vê. Ninguém sabe, irmão, ninguém sabe. O que mais perto sabe é a sua esposa.
mas ainda ninguém não sabe tudo. Eu preservo a minha mulher de muita coisa. Mas naquele lugar de solidão, de sofrimento, muitas vezes no lugar de intimidade, Deus está te forjando. Mas você precisa se manifestar, amigão. A sua pregação, a sua oração, a sua intimidade precisa se tornar luz do mundo, sal da terra, e exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Isso chama-se testemunho responsável. Fica de pé comigo.